chamar ele. Olá, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Tá boa a conexão aí, tranquilo? Tá ótimo, tá me ouvindo bem? Perfeito, tranquilo. Estamos a exatamente 7h01. Vamos começar então? Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Doutor Gustavo Canhel, professor de Direito Civil, muito obrigado por estar aqui conosco para discutirmos um assunto tão importante e cada vez mais relevante do Brasil, que é a questão da união estável, motivo muitas vezes de conflitos em todo o país. Então, só para nós ilustrarmos aí o nosso debate, nós vamos mostrar alguns números. Nós tivemos, com a pandemia, entre outras situações surpreendentes, uma explosão dos casos de divórcio no Brasil. Eles aumentaram muito em relação a 2007, que foi o índice mais alto. Nós tivemos, por exemplo, 7 mil casos de divórcio no Brasil, nos cartórios. Esse aumento foi em torno de 18%. Não nos cabe agora, neste momento, nos debruçarmos sobre as questões que levaram esses casais a essa opção pela separação. Mas a verdade é que esses divórcios acabaram, em muitos casos, criando situações que a revelia da lei hoje trazem complicações para essas pessoas. Isso se trata, sobretudo, da discussão aí sobre união estável, que é o nosso tema, com o devido conceito de que para muita gente é surpreendente, o namoro qualificado. Então eu gostaria, doutor Gustavo, no decorrer dessa nossa live, que nós fôssemos aos poucos explicando e destrinchando principalmente a questão técnica para que as pessoas que hoje vivem situações como esta podem entender o que está acontecendo, podem finalmente enxergar uma luz do fim do túnel para essa situação que às vezes é complicada, mas que com uma ação preventiva, com uma ação de compreensão, a gente consegue resolver. Então eu queria brevemente fazer um histórico aqui e também ter a sua concordância ou a sua discordância se alguma informação dessas não for tecnicamente correta. Então, a Constituição de 1988 trouxe para o Brasil esse reconhecimento da união estável, coisa que nós não tínhamos até então. E ao longo disso, depois, nós tivemos duas leis que passaram a regulamentar melhor a situação. Foram as leis a 8.971/94 e depois a lei 9.278/96. Essa primeira lei, a 8.971, como toda a mudança que ocorre no Brasil, ela gerou uma polêmica e houve um jurista, inclusive, que teria chamado essa lei de lei piranha. Então, isso é para dar, né, um cenário do quanto se tratou esse tema com certo preconceito, e depois esse mesmo jurista, quando a lei 9.278 surgiu, ele a classificou como a lei da orgia, embora ela trouxesse o reconhecimento da necessidade de alimentos, enfim. Então, eu gostaria de saber, principalmente, um detalhe para nós começarmos a nossa discussão. Doutor, o que é uma união estável? Como ela se caracteriza dentro dos preceitos legais? E o que é um namoro qualificado? Vamos lá, João. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui, falar desse tema, que é um tema tão atual, né? Que a gente tem aí que esclarecer exatamente para que as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, consigam saber qual tipo de relacionamento elas têm e se isso gera ou não gera efeitos jurídicos, especificamente os patrimoniais, né? Que são os mais relevantes aí, ou os que geram mais discussão. Dentro desse histórico que você fez, João, que é perfeito em termos de legislação, realmente foi a Constituição de 88 que trouxe a palavra, que cunhou a expressão união estável, que só veio aparecer efetivamente no Código Civil de 2002, depois da maneira que a gente tem hoje, né? Mandar um abraço aí pro meu amigo Arthur, que já está de novo me chamando de corintiano aqui, me ofendendo, grande Arthur. Não perdeu a oportunidade. Tabelião, no estado de São Paulo e coordenador aí do blog do DG, um dos maiores referências de direito notarial registral nas redes sociais aí do nosso país. Obrigado, Arthur, pela presença. Nós tínhamos, então, João, antes da Constituição de 88, nós usávamos, ou era comum se usar uma expressão que era concubinato, para fazer referência, em algumas hipóteses, ao que hoje a gente chama de união estável. Na verdade, a doutrina até lá dizia o seguinte: existiam dois tipos de concubinato, o lícito e o ilícito. O
concubinato ilícito era aquele adulterino ou espúrio, que o indivíduo já casado ou durante um casamento tinha um outro relacionamento fora do casamento, ou se relacionava com alguém que era seu parente próximo e que com ele não poderia contrair casamento. E o concubinato puro ou lícito é o que a gente chama hoje de união estável. A Constituição veio e disse, olha, a expressão correta tem que ser usada é união estável, porque concubinato sempre teve um uso pejorativo, né? E aí, então, se fez essa modificação na sua nomenclatura. E o Código de 2002 deixou bastante claro, no artigo 1723, os requisitos da união estável, e mais do que isso, no artigo 1727, deixou claro que não é a união estável que antes a gente chamava de concubinato impuro ou ilícito. Então, hoje, sempre que a gente usar a palavra concubinato, tecnicamente, a gente está se referindo a situações ilegais. E quando a gente quer se referir a situações que são legais, a gente deve usar a expressão união estável. Que é o que, então, de acordo com o Código Civil? É o relacionamento que é contínuo, duradouro e com constituição de família. Contínuo, público, duradouro e com objetivo de constituir família. Esses são os 4 requisitos que o Código Civil coloca, essenciais. E, na verdade, agora, o que diferencia a união de um simples namoro, né, no ponto de vista prático, é que no namoro a gente não tem ali necessariamente uma ideia de constituição de família. A união estável é um casamento informal, né, entre duas pessoas. Né? Hoje, qual a diferença de casamento para a união estável? Basicamente, a diferença é uma só. É que para casar eu tenho que seguir uma série de procedimentos legais. Eu tenho que ir até um cartório, tem que haver uma celebração. E para conviver junto, para viver em união estável, eu não preciso disso. Basta a vontade dos dois de constituírem uma família e irem morar juntos, por exemplo. Né? Desses 4 fatores que o senhor citou que configuram uma união estável, o mais relevante perante as decisões judiciais me parece ser o objetivo de constituição de família, né? Que algumas pessoas acham que o morar junto pode caracterizar. E aí, depois, ao longo da nossa live, eu vou discorrer com o senhor sobre algumas decisões que foram tomadas pela Justiça em relação a pedidos, a esses conflitos gerados pela interpretação, se era união estável ou se era um namoro qualificado. Bom, então nós podemos entender que a união estável compõe-se desses requisitos para que ela possa ser interpretada, contemplada pela lei. O que é, doutor Gustavo, o namoro qualificado? Namoro, hoje não, né? Isso já é antigo, mas nós temos relacionamentos entre duas pessoas que levam anos. As pessoas namoram 8, 9, 10 anos, já existe ali um interrelacionamento entre as famílias dessas duas pessoas. Muitas vezes elas até vão dividir o mesmo teto, mas, como a gente vai falar daqui a pouquinho, elas não dividem as responsabilidades da vida, elas não comungam, melhor dizendo, as responsabilidades, elas dividem cada uma a sua. E esse namoro que leva muito tempo, né, que os indivíduos vão protelando, vão, enfim, né, permanecendo num relacionamento durante muito tempo, mas que não tem, ou que essas partes nunca tiveram a ideia de constituir família, ou pelo menos não se consideram ali como uma família, esse namoro a doutrina tem chamado de namoro qualificado. O namoro simples comum é aquele que é um namoro chamado desinteressado, ou seja, as partes estão namorando, estão, como a moçada diz hoje, estão se curtindo, mas não tem ali nenhum tipo de intenção mais séria adiante. Namoro qualificado é quando a gente percebe que, pela duração do relacionamento, há uma ideia, sim, de uma seriedade do relacionamento, mas não há uma ideia, naquele momento em que o relacionamento está ocorrendo, de que aquilo seja uma família. Eles podem até ter planos para futuramente se casar, constituir família, mas isso não faz parte do presente. O STJ, num julgado muito interessante sobre o fato, que eu até separei aqui, que é o recurso 1.454.643 do Rio de Janeiro, o recurso especial, que é do ano de 2014, o recurso, e o julgamento ele é de 2015, ele faz a seguinte diferenciação, João. O namoro qualificado, no namoro qualificado pode existir uma intenção para futuro de constituição de família, mas na união estável, a família se configura no presente. Então dá para a gente pensar que o namoro, de uma forma assim, muito objetiva e até irônica, seria o aquecimento para entrar em campo. Então, o sujeito está lá namorando a moça, depois ele vai começar a propriamente bater bola, vai jogar e tal. Doutor, agora um detalhe interessante. Eu queria colocar para o senhor a título de exemplo para nós entendermos. O Tibúrcio,
conhece a Vanessa, eles se conheceram lá na orla da sua cidade, lá. Como é que se chama? Ibirá. Lá é em uma Termas de brincadeira Ibirá. que não tem orla lá. Bom, eles se conheceram, esses dois, o homem e a moça, e passaram a compartilhar nas redes sociais momentos de amor, as fotos das viagens que eles fizeram, e uma vez que outra, essa moça vai lá e dorme no apartamento desse rapaz. Ela fica do sábado para domingo, e a escova de dente já está ao lado da escova de dentes dele. Aí, passado um tempo, ela decide pedir, ou ele decide pedir, uma união estável. O simples fato de eles terem uma exposição pública, eles demonstrarem para as pessoas que convivem juntos, que eles estão lado a lado nesses momentos e até fizeram viagens, já é o suficiente para a justiça entender que ali se configura uma união estável perante a lei? Não, de forma alguma. Eu mencionei 4 requisitos, né, que estão no Código Civil. Sim. E é necessário que você tenha a conjugação dos 4 requisitos. Nenhum deles, isoladamente, configura união estável. Né? Então, num namoro prolongado, é comum, e ainda mais hoje, com redes sociais, com todo mundo podendo tirar fotos com o seu celular, há 15, 20 anos atrás era mais difícil a gente ter um álbum de fotos, de viagens que fazia. Mas hoje isso é muito simples, a pessoa tira fotos o tempo todo. Né? Você pode tirar foto com um desconhecido, abraçado, e dizer que ali havia um relacionamento que estão abraçados. Isso, infelizmente, até é comum com pessoas famosas que têm, às vezes, ações, né, movidas nesse sentido. Então, é claro que tudo isso, no campo jurídico, a gente chama tudo isso de indícios, mas isso não são provas. Né? Isso pode mostrar que existe um relacionamento um pouco mais sério, mas isoladamente não. Nem a coabitação, João, nem no casamento a coabitação é requisito obrigatório. Não é incomum... Você pode morar numa casa, ela pode morar noutra. Pode. Não é incomum pessoas que são casadas trabalharem em cidades diferentes e se encontrarem aos finais de semana ou a cada 15 dias. Isso não desnatura o casamento. Obviamente também não vai desnaturar uma união estável, né, pelo fato de morarem em locais diferentes. O contrário também é verdade. Não é porque moram no mesmo local que necessariamente existe ali um relacionamento de união estável ou que aquilo ali está, né, progredindo para um casamento. Podem ser 2 pessoas que estão dividindo um apartamento, como 2 amigos, cada um paga metade do aluguel, cada um paga metade da conta de luz, cada um paga metade da conta de água. Eu ia lhe perguntar isso, essa mistura de dívidas. Então, o casal, morando juntos ou não, eles acabam tendo uma conta em comum. E ali os dois mexem naquela conta. Eles usam o cartão de débito, eles trocam os cartões, ela passa o cartão dela para mim, eu passo o meu cartão para ela, e essas contas vão se misturando. Essas contas vão dando sinal de que o casal tem ali uma comunhão muito grande. Então eu lhe pergunto, sim, isso já seria também muito substancial para se caracterizar a união estável? Sem dúvida. Isso já começa a ser um indício muito mais forte de que há ali um relacionamento um pouco mais sério do que um simples namoro. Por quê? Porque não é comum 2 namorados terem conta conjunta. Não é comum 2 namorados pagarem tudo um para o outro sem haver, eventualmente, ressarcimento disso. Então, é claro que pode sim, isso pode sim ser uma prova, já um indício quase chegando aí num grau de prova, a demonstrar a existência de uma união estável. Mas, de novo, isoladamente não quer dizer absolutamente nada. Eu posso, por exemplo, demonstrar, eu me lembro quando advogava ainda em Ribeirão Preto, num processo que eu atuei, que a gente conseguiu comprovar que aquilo ali não era um relacionamento de união estável. A única coisa que a parte que estava tentando esse reconhecimento juntou no processo foram provas de que um depositava dinheiro na conta do outro, com isso dizendo que era economicamente dependente do outro. Ser economicamente dependente, ainda que isso fosse verdade, não significa união estável. Você pode ter um sobrinho seu, né, cujos pais já são falecidos, que você mantém economicamente, uma sobrinha, uma pessoa a quem você tem um certo carinho. Isso não quer dizer que você tem um relacionamento amoroso com essa pessoa, apenas porque você a ajuda na manutenção financeira. Então são coisas distintas, mas é claro que quando eu começo a somar as peças do quebra-cabeça, e quanto mais peças eu tiver, provavelmente a gente vai estar diante de um relacionamento mais sério do que um simples namoro. O casal que quer evitar complicações depois, diante de uma eventual separação, eles podem previamente estabelecerem ações legais para que isso não ocorra. Por exemplo, o homem e a mulher concordam que o que se estabelece ali entre eles é, na verdade, um namoro qualificado que não se pretende, ao longo do tempo, ser levado para uma união estável. Eles podem
documentar essa decisão? Podem. Eu, na qualidade de tabelião, já lavrei escrituras públicas de namoro qualificado, né? Em que a gente estabelece o casal, já um casal de senhores, né? Deixou muito claro que eles tinham um relacionamento amoroso, mas que era simplesmente um namoro. Nenhum deles não existia intenção nenhuma de construção de família. E por que a preocupação deles? Porque já tem uma certa idade, os dois têm patrimônio substancial e tem, né, evidente, herdeiros aí que podem se interessar pelo patrimônio do outro. Então quiseram deixar claro que, olha, se eu vier a falecer, fique claro que o meu relacionamento com essa pessoa era só de namoro. Nós nunca tivemos intenção de constituir família, para evitar que se questione isso judicialmente. Por outro lado, se você quiser deixar claro que aquilo é uma união estável, novamente, você pode fazer isso através de uma escritura pública ou de um contrato particular. É bom lembrar que o Código Civil não exige que a escritura pública, que a união estável, para ser reconhecida, tenha que ser feita por escritura pública, pode ser um contrato particular, né? Então as partes podem documentar, inclusive estabelecer qual o regime de bens que deve vigorar em relação ao que elas têm, ao que elas vão adquirir, né? Da mesma forma que podem fazer quando vão se casar, onde elas podem lavrar um pacto antinupcial antes para dizer: queremos que o regime seja de separação de bens, queremos que o regime seja de comunhão universal de bens, né? Então isto vale para qualquer hipótese. Para a união estável, vale para casamento. Claro que a forma prática é diferente, mas a finalidade e a possibilidade de fazer é a mesma. E no namoro, né, tem se tornado comum isso. Alguns colegas até discutem, mas qual é o fundamento jurídico para fazer uma escritura de namoro, para fazer um documento de namoro? Ora, é o mesmo para fazer um de união estável. O que eu estou fazendo quando eu lavro um documento para dizer que eu só estou namorando? Eu estou dizendo que eu não tenho uma união estável. Se eu posso fazer um documento para dizer que eu estou vivendo em união estável, por que eu não posso fazer um documento para dizer que eu não estou vivendo em união estável? Em todos os casos, a ideia é sempre ou garantir reflexo jurídico ou evitar o reflexo jurídico, né? Por quê? Porque nessas três situações que nós estamos colocando, namoro, união estável e casamento, só a primeira não gera nenhum reflexo jurídico. As outras duas geram. Então, é preciso e se as partes puderem fazer isso, deixar isso claro, evita qualquer questionamento de um parente aí, né, que venha a entrar na sucessão se não tiver deixado documentada a existência dessa união estável ou da não existência de uma união estável. Doutor Gustavo, o TJ de Santa Catarina tomou uma decisão diante desse impasse, desse conflito jurídico, e optou pelo máximo da more uxório, né, que é a comunhão de vidas. Isso foi preponderante para que o TJ chegasse a uma decisão. E isso vai ao encontro que nós estamos discutindo aqui, que essa comunhão de vidas se estabelece por uma rede maior, que se fortifica por outros fatores. Agora, a lei também diz que é preciso estabelecer que é necessário um tempo de relacionamento. Mas isso não é subjetivo? Quanto tempo eu preciso ficar com uma pessoa para que eu tenha a configuração de uma união estável? Há uma razoabilidade em relação a isso? Isso depende muito do caso concreto. Eu vou responder a tua pergunta e vou também responder ali a do Dr. Diogo Papel, perfeito, advogado, que foi meu aluno na graduação, que está perguntando se o indivíduo fizer uma declaração de namoro quando, na verdade, ele não estiver, mas sim numa união estável, o que ocorre? Com relação ao que você perguntou, deixa eu só responder a primeira dele aqui. É evidente que quando a gente faz uma declaração, seja de que o casal está dizendo que vive em namoro, que é só um namoro, seja quando o casal diz que é uma união estável, a responsabilidade civil e criminal pela declaração é do casal. Então é evidente que é possível provar judicialmente que eles mentiram ou que alguém foi coagido pelo outro, né, que a vontade foi ali viciada da maneira que se pode questionar qualquer negócio jurídico que exista, né? Então, essa é a consequência. Se alguém, evidentemente, estiver mentindo, isso pode ser questionado judicialmente e a pessoa pode responder, como o doutor Diogo sabe melhor que eu, que é advogado criminalista, pode responder até criminalmente por aquilo que diz, né? Quanto ao tempo, João, de relacionamento, essas duas leis que você mencionou, antes da entrada em vigor do Código de 2002, faziam menção ao tempo mínimo. No entanto, o Código Civil de 2002 não fez menção a tempo mínimo dentre os requisitos para a configuração de união estável, o que fez com que tanto doutrina como jurisprudência, a partir da entrada em vigor desse Código, passassem a entender que não há tempo mínimo para configurar a união estável. Isso depende muito do caso concreto. Houve uma decisão, questão de 2, 3 anos atrás aí, aqui do TJ de São Paulo, em que o relacionamento efetivamente durou cerca de 6 meses apenas,
E ainda assim se reconheceu a união estável, porque o indivíduo acabou falecendo porque estava numa fase terminal, né, de câncer, no caso concreto, e nesse meio período eles chegaram até a habilitar um casamento, né, na tentativa de que ele conseguisse se casar antes de falecer. Ele chegou a colocá-la como dependente em plano de saúde, enfim. Foram várias provas que demonstraram que o relacionamento era sério, embora tivesse pouco tempo de relacionamento, né? Então, a lei não fixa o prazo mínimo para que seja união estável, mas é claro que o juiz vai ter que analisar, a depender do tempo que se demonstre, diante das demais provas que são trazidas no processo, se dá para dizer que aquilo ali chegou a ser um relacionamento com o intuito de constituir uma família, se aquilo ali realmente era um relacionamento sério ou se foi um namoro passageiro. Então, o tempo, lógico, quanto mais tempo, sempre melhor, né? Para se demonstrar que o relacionamento é duradouro, que é um dos requisitos, né? O código só diz duradouro, ele não diz por quanto tempo, né? E nessa decisão que eu menciono, o tribunal disse, olha, ele foi duradouro por 3 meses, mas foi por 6 meses, mas foi duradouro. Foi duradouro porque foi intenso, né? Essa é a diferença de um namoro em que se encontram aos finais de semana, se encontram eventualmente sem haver, ainda que leve lá 3 anos, mas eles se viram nesses 3 anos menos do que esse casal que ficou 3 meses morando junto, fazendo tudo junto, né? A Justiça do Rio Grande do Sul foi motivada a decidir sobre uma questão muito sensível e complexa. O sujeito tinha uma família constituída legalmente e vivia com uma outra mulher. Quando ele morreu, a segunda mulher, que não era a esposa dele, pediu parte da aposentadoria que ficaria para essa primeira mulher com a qual ele era casado. O juiz, então, reuniu as 2 mulheres e perguntou para a primeira, a que era casada com ele: a senhora tinha conhecimento de que ele tinha um relacionamento com essa mulher? Ela falou, sim. Perguntou, então, para a outra mulher: a senhora tinha conhecimento que ele era casado e vivia com essa outra mulher? Sim. Aí a justiça decidiu que as 2 dividiriam a aposentadoria. E é porque uma estava pela união estável, que era essa outra, mas ele tinha um casamento com uma outra mulher. Agora, me parece que também a lei é muito sensível em relação à dicotomia, união estável e poligamia, né? Se houver uma relação que não seja monogâmica, isso também já é motivo para desestabilizar uma decisão judicial sobre o ser ou não união estável? Sim, inclusive, tivemos uma pergunta agora há pouco aí, salvo engano, acabou passando aqui, mas deixa eu ver aqui. Vamos lá. O Luiz, acho que é o Luiz, ele pergunta justamente a questão da monogamia. Achei aqui, ó, Luiz Cláudio Jubilato. Hoje, com a mudança de padrões, existe o trisal, seria união estável de 3 pessoas, na ideia dele, né? Na verdade, inclusive nesse ponto que você toca, João, o Supremo julgou no finalzinho, né, agora, de 2020, comecinho de 2021, o Supremo acabou fixando entendimento, no meu ponto de vista bastante correto, justamente em sentido contrário a esse que você mencionou do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e que não era o único, né? Os tribunais regionais, federais, basicamente, que julgam causas relacionadas a aposentadorias do INSS, vinham permitindo divisão de pensões entre 2 mulheres, por exemplo, né? Ao demonstrar que havia relacionamentos que ou elas sabiam uma da outra ou não sabiam. O primeiro caso que eu me recordo disso acontecer era de um indivíduo aqui do estado de São Paulo, que tinha uma família em São Paulo e outra na Bahia, ele era motorista de caminhão. E as 2 famílias, ele tinha 9 filhos com uma mulher e 7 com a outra. E uma não sabia da outra, né? Mas ele tinha, nos 2 locais, publicamente, era reconhecido como marido daquela. E ele falece no acidente de caminhão no estado da Bahia. E é enterrado lá pela mulher da Bahia. E ela entra com um pedido de pensão no INSS e consegue a pensão. A mulher do estado de São Paulo vai fazer um boletim de ocorrência porque o marido desapareceu. E aí as informações se cruzam, ela descobre que ele morreu e que já tem até alguém recebendo a pensão por morte dele no INSS. Entra com uma ação e a justiça na época resolveu por dividir a pensão entre os 2. Mas é curioso que, embora a gente tivesse várias decisões relativas à pensão previdenciária, não existia nenhuma decisão de nenhum Tribunal Superior do Brasil, nem do STJ, nem do STF, e nem dos tribunais, né, de justiça dos estados, dividindo bens entre mais de um cônjuge, ou, entre aspas, né, ou mais de um companheiro, por não reconhecer a possibilidade de uniões paralelas. E o Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, disse exatamente isso, aí num recurso oriundo de uma ação previdenciária, que não poderia haver divisão de pensão entre 2 pessoas, porque o nosso sistema é monogâmico. O Código Civil
trata do princípio da monogamia, que é discutido, e aí a resposta à pergunta do colega que falou do trisal. Na verdade, trisal não existe, né? Nós tivemos algumas tentativas de contratos, etc., estabelecendo esse tipo de relacionamento. Só que juridicamente não se tem efeito algum a isso, porque a lei faz menção em todo lugar, tanto quando fala de casamento, quando fala de união estável, a duas pessoas, né? Não dá margem à interpretação de que poderiam ser mais do que duas. E o Supremo usou alguns argumentos, que eu posso citar rapidinho aqui, pelo menos dois, para dizer que existe monogamia. Tanto existe monogamia que no Código Penal tem um crime, que é bigamia. Se o indivíduo se casa duas vezes, isso é um crime. Então, se é crime casar-se duas vezes, por que poderia-se ter dois relacionamentos de união estável? Se nós estamos falando de duas relações que, para efeitos jurídicos, são equiparadas, não tem lógica nenhuma, né? O indivíduo que é casado, se tentar se casar de novo, não consegue, porque sem impedimento para casamento, é ilícito civil, é ilícito penal. Então, como é que o sistema brasileiro não tem a monogamia? Evidente que tem. Então, nós estamos enfrentando alguns problemas em situações em que as pessoas têm elaborado contratos para dizer que três, né, o famoso trisal, aí, como ele diz, vivem um relacionamento que seria de uma união estável, só que contemplando três pessoas, para que houvesse a divisão de patrimônio entre elas. Isso, infelizmente, né, no meu modo de entender, principalmente depois dessa decisão do STF, não vai ter efeito jurídico algum para direito de família, ou seja, não vou poder usar a regra de direito de família. Agora, se alguém quiser deixar, né, fazer uma doação, quiser deixar um testamento para privilegiar esse eventual terceiro da relação, é outra história. Doutor, uma outra questão também que foi muito polêmica no Sul. Um casal, eles têm um relacionamento e essa moça compra um apartamento e depois, por razões que não vêm ao caso, eles se separam e o homem pede parte desse apartamento, considerando que ali houve uma união estável. E esse caso é levado à justiça. A moça nega que eles tiveram uma relação estável, mas em anexo ao processo aparece uma quantidade de bilhetes em que dá a configuração, dá a ideia de que era muito mais do que um namoro, de que aquilo era realmente uma união estável. E aí ela escreve, a justiça traz a revelação de vários bilhetes que ela, ao longo desse relacionamento, escrevia para esse companheiro dela. Num dos bilhetes ela diz assim: hoje eu te amo demais e sou louca por você. Que a gente continue como amigos, amantes, namorados, marido e mulher. Te amo, meu neném. Aí a justiça foi lá e tomou uma decisão. Esse tipo de exposição, digamos assim, íntima do casal e que vem para uma ação judicial, já é substancial para se chegar a uma decisão por parte do juiz? Eu vi essa decisão, eu li essa decisão, e realmente, quando você coloca dentro do contexto as mensagens que foram trocadas, elas dão a entender, você leu aí a expressão, né, marido e mulher, né? Ela diz que ele seria seu marido. Então, quer dizer... São vários bilhetes nesse sentido. Exatamente. Um namorado dificilmente vai usar essa expressão, se o relacionamento não for realmente sério, não vai usar essa expressão à toa. Hoje nós temos que ter extremo cuidado, porque é que a gente não consegue ter acesso ao mérito de todas as decisões, porque elas geralmente envolvem segredo de justiça nessa seara. Mas são muitas das decisões que já se utilizaram de mensagens trocadas por WhatsApp, de, por exemplo, você mudar o seu relacionamento lá no Facebook ou numa rede social, colocando que está num relacionamento sério com fulano de tal. O que é um relacionamento sério? É um namoro? É uma união estável? Quando, né, a própria rede social não traz essa diferença, hoje é muito fácil, né, as pessoas fazerem essa mudança. Num dia está num relacionamento sério com uma pessoa, no outro dia está num relacionamento sério com outra. Isso sim, isso pode sim trazer problemas, né? As pessoas têm que tomar muito cuidado com aquilo que elas escrevem, com aquilo que elas, né, encaminham. Antigamente era mais difícil, porque eram cartas escritas, né? Não era, a facilidade não era como hoje, que a gente tem aí, né, WhatsApp, Telegram, e-mails, enfim, que podem ser guardados sem nenhum tipo de prejuízo, né, ao conteúdo desses documentos. E mais do que isso, eu já fiz aqui, João, como tabelião, ata notarial para descrever mensagem de celular, para que a pessoa, né, para que a pessoa contra quem seria movida essa ação não pudesse alegar que aquilo foi adulterado. Então, a gente escreve ali que a pessoa trouxe o celular, descreve o celular, número de série, a mensagem estava vindo do número de telefone e tal, né, e aí você descreve o conteúdo dessa mensagem. Isso
vale como prova em juízo, né? Então, fico alerta aí para que as pessoas tenham muito cuidado naquilo que escrevem, porque isso pode ser usado contra você depois, em várias searas, inclusive no direito criminal, né? Ofensas que podem ser proferidas aí numa mensagem, numa rede social, podem configurar crime também. Então, doutor, mais do que as fotos expostas nas redes sociais, essas declarações de relacionamento sério e também conversas pelo WhatsApp podem dar a prova que a justiça precisa para definir se é uma união estável, se é um namoro qualificado. É muito comum os casais, quando estão se conhecendo, escreverem confissões pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. Você é minha mulher, você é meu marido, nós vivemos nosso ninho de amor. Isso vai levar o sujeito, ou a mulher, ou o homem, a enfrentar um problema sério na justiça por conta, digamos assim, daquele momento de calor da paixão, né? Então as pessoas, o senhor falou isso, eu acho que é importante nós reafirmarmos, precisam ver as redes sociais como um veículo que também pode trazer complicações das mais diversas perante o nosso arcabouço jurídico, né? Exatamente, exatamente. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que diz, com aquilo que escreve, tanto para elogiar alguém como para criticar, né? Porque dentro aí do campo do direito de família, cada vez mais se tem utilizado essas trocas de mensagens, ações, por exemplo, aí de pais brigando pela guarda dos filhos e discutindo horário de visitação, utilizando as mensagens que eles trocam para demonstrar, né, inimizade entre um e outro, para demonstrar a maneira como eles estão sendo, como um está tratando o outro, né? Então essas coisas a gente tem que orientar sempre as partes a tomarem extremo cuidado, digo isso muito aos advogados, né, de orientarem bem os seus clientes, porque muitas vezes essas brigas, elas acabam, quando envolvem uma criança, principalmente menor de idade, a briga entre o casal acaba causando prejuízo para a criança, né? E essa não pode ser nunca a intenção. Os dois, por mais que não queiram se falar, tem que entender que se eles têm um filho comum, por exemplo, esse filho comum vai ser filho deles a vida toda, né? E às vezes uma mensagem mal feita na internet, que esse filho pode ler, pode ter acesso daqui a alguns anos, pode gerar um problema muito grande na justiça e dentro da própria família. Então é sempre recomendável que as pessoas pensem muitas vezes antes de escrever essas mensagens e trocas de juras de amor, aquela expressão que colocam lá, o meu namorido. Esse namorido é a expressão para configurar um namoro qualificado que já está virando união estável, para falar que, né, é um casamento, mas não é porque eu não casei. E o que é isso? É uma união estável, né? Esse é um grande problema. Então, as pessoas têm que pensar bem antes de escrever mesmo nas redes sociais. Doutor, e como seria o regime? Seria, no caso, uma união estável, poderia ser uma comunhão parcial de bens? Isso seria o mais provável? De acordo com o Código Civil, segue-se o mesmo raciocínio do casamento. Na ausência de previsão em contrato entre as partes, vai vigorar o regime da comunhão parcial. Elas podem, como eu disse antes, fazer um contrato particular ou fazer uma escritura pública para escolher qualquer um dos outros regimes. Só que aqui, João, há a mesma limitação que se põe para o casamento, o STJ entende que também existe para a união estável. Ou seja, para casamento, o Código Civil estabelece que pessoas acima de 70 anos de idade não podem escolher o regime de bens. Elas têm que se casar em regime de separação obrigatória. A mesma coisa vale para uma união estável. Uma união estável iniciada por alguém que tenha 70 ou mais anos, obrigatoriamente vigorará nela também a separação obrigatória. Esse é o entendimento que está prevalecendo no STJ, equiparando as regras aí entre os dois. Por isso que é sempre importante documentar, né, essa união estável, quando ela existe, num contrato particular ou numa escritura pública, para dizer especificamente qual regime de bens que se quer adotar. Né? Eu já fiz aqui mais de uma vez uma orientação que a gente passa até quando as pessoas querem se casar. É muito comum, por exemplo, o terreno está em nome de um dos dois apenas, mas eles estão construindo a casa em que eles vão morar, depois da casa construída. Antes de casar, eles podem fazer um pacto antinupcial dizendo, olha, vamos nos casar em comunhão parcial de bens, só que esse terreno aqui, depois do casamento, vai passar a ser dos dois, para que essa casa passe a ser dos dois. O mesmo eu posso fazer numa união estável. A casa está só no meu nome, mas eu posso fazer um documento para dizer que, a partir do momento que eu comecei a me relacionar com aquela pessoa, eu quero que essa casa passe a ser dela, né? De maneira que ela passe a ser proprietária também, sem que você tenha que vender para ela. Né? É um documento que te dá o direito de fazer isso também. Né? Doutor, diante de uma situação, o sujeito vive com a moça, uma união estável, e eles chegam na iminência de uma decisão. Ou a união estável, ou então o casamento do seu modo convencional.
é de se pesar, neste momento, o que cada um tem de propriedade ou de bens para eles decidirem o que é melhor. Configurarem uma união estável para preservar algumas conquistas ou então estabelecer um casamento também com vistas a uma eventual sucessão. Não, hoje não, João. Até há 3 anos atrás, mais ou menos, quando o Supremo julgou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que disciplinava a sucessão do companheiro de uma maneira totalmente diferente da sucessão das pessoas casadas, era vantajoso em alguns casos, a depender do regime que o casal quisesse, era vantajoso viver em união estável, e a depender do regime que quisesse, era vantajoso casar. Mas a partir do momento que o Supremo, de maneira acertada, a meu ver, declarou esse artigo inconstitucional para dizer a sucessão, tanto num casamento como numa união estável, tem que ocorrer da mesma forma, porque são institutos equiparáveis, hoje, seja casamento, seja união estável, as regras para divisão de bens, tanto durante como depois do relacionamento, elas são absolutamente iguais, né? Para a dissolução da união ou no divórcio do casamento, na sucessão, né, se aplicam exatamente as mesmas regras. Então não existe vantagem. A vantagem do casamento, sempre digo isso, eu não preciso provar. O casamento se prova pela certidão. Ninguém vai questionar que eu era casado com aquela pessoa depois que ela morre. A união estável pode ser questionada. Eu, para ser herdeiro, vou primeiro precisar provar que eu era companheiro. Eu tenho que entrar com 2 ações. A primeira, o reconhecimento da união estável. Sendo reconhecido como companheiro, aí eu vou entrar no inventário. Se eu sou casado, não. Eu já entro no inventário de imediato. Né? Já a prova do casamento é a certidão. Doutor, no caso, por exemplo, do divórcio, que deu base aí para a nossa discussão inicial. Quando é possível fazer o divórcio no cartório? É dentro daqueles critérios, não ter filhos menores, não ter conflitos, enfim, não ser litigioso. Em que momento a pessoa pode fazer diretamente no cartório, que foi que nós assistimos muito aí em relação à pandemia? Sem dúvida, aumentou bastante a procura do início da pandemia para cá, né, em relação a isso. As pessoas podem procurar o cartório para fazer um divórcio, cartório de notas, né, vamos deixar claro, um tabelião de notas, e qualquer um, não existe competência territorial, então mesmo as pessoas residindo, por exemplo, aí em Ribeirão Preto, se elas quiserem fazer um divórcio aqui no meu cartório, elas podem fazer, em qualquer cartório do Brasil, elas podem fazer, estando os bens que eventualmente vão ser partilhados em qualquer lugar, não existe essa limitação, mas elas só podem fazer se tivermos alguns requisitos. Primeiro, como você disse, se for consensual, né? Porque a gente resolve no cartório tudo aquilo que há consenso entre todas as partes. Se houver litígio, deve procurar o Poder Judiciário, porque ali eu tenho um terceiro imparcial, que é o juiz, que pode impor uma decisão quando não houver consenso entre as partes. No cartório, não. As partes vão estar representadas por um advogado, pode ser apenas um advogado representando os dois do casal, né? Porque eles estão em consenso, não existe conflito de interesse, e esse advogado já vai trazer, obviamente, a ideia desse casal a respeito do casamento, enfim, da maneira como vão fazer o divórcio, como querem partilhar os bens. Então, eles têm que estar em consenso, representados por advogado, não podem ter filhos menores e não pode estar a mulher grávida. Ela tem que declarar que não está grávida dele no momento que está sendo feito o divórcio. Basicamente é isso. Podem ter bens ou não, não há diferença alguma. O mais importante é que não tenham filhos menores e que não esteja a mulher grávida no momento em que é feita a escritura em cartório. A depender do caso, essa semana, ontem, aqui, fizemos um divórcio que durou 20 minutos para fazer. O casal não tinha bens, não tem filhos menores, chegou acompanhado do advogado e em 20 minutos já estavam divorciados. E qual é o custo disso? É com base nos bens ou é um custo já fixado a partir de uma tabela padrão? Se não tiver bens, é um valor fixo. Se tiver bens, depende dos bens que vão ser partilhados. No estado de São Paulo pode haver uma pequena variação de uma cidade para outra do valor em razão do ISS, né, que é o Imposto Municipal, que acaba sendo cobrado sobre o valor total da tabela, né? Todos os valores de custas cartorárias, eles são fixados por tabelas estaduais, são leis estaduais que fixam o valor dentro daquele estado. Aqui no estado de São Paulo, a tabela foi atualizada agora em janeiro, vou até pegar aqui, porque eu ainda não decorei todos os valores, mas o valor, salvo engano aqui da minha parte, R$ 468 é o valor de uma escritura de divórcio, quando não houver bens a serem partilhados. Aqui em São Paulo, a depender do estado, o valor vai ser bastante diferente. Doutor, nós não falamos sobre uma outra questão também que converge para a união estável, que é a relação de homossexuais. Nós falamos até agora marido, homem e mulher. Eles também, os homossexuais, são contemplados por esse reconhecimento da lei?
Sim, sem dúvida. Embora o Código Civil não tenha sofrido nenhuma alteração, e ele diga homem e mulher expressamente em vários locais, também, por decisão do Supremo Tribunal Federal, houve a equiparação, vamos dizer assim, né? Enfim, o reconhecimento de que a união estável se configura independentemente do sexo das partes envolvidas. Aliás, a gente, há anos atrás, 15 anos atrás, quando eu comecei a dar aula de direito de família em instituições de ensino superior de direito, a gente colocava como um dos requisitos da união estável, além dos 4 que eu disse no começo aqui da nossa conversa, a diferença de sexos entre as partes. E agora, isso não é mais um requisito, né? Então, pouco importa, ou nada importa, aliás, se são 2 homens, 2 mulheres, ou se é um homem e uma mulher. O que importa, como eu falei antes, é que sejam 2 pessoas. Mas não importa qual seja aí o sexo, o gênero, né, de cada uma delas, para que se possa fazer o divórcio. O Supremo equiparou. Depois disso, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, regulamentou isso para os cartórios, né? Fazendo com que nenhum cartório possa se negar a realizar um divórcio, da mesma maneira que não pode se negar a realizar também um casamento entre pessoas do mesmo sexo. O senhor, como advogado, já teve a experiência de casos em que pessoas tentaram provar com fotos, sem qualquer substância, que mantinham com aquela outra pessoa que acabou morrendo uma união estável. Mas, nessa sua experiência, o senhor também coletou a constatação de que aqueles fatos eram, em princípio, forjados ou então, digamos assim, exagerados para configurar algo que não encontrava base legal. O senhor poderia contar para a gente, mais ou menos, o que algumas pessoas, às vezes, tentam fazer para reverter uma decisão em seus benefícios? A gente sempre... Isso só acontece, né, João, quando envolve dinheiro. Né? Quando a pessoa que faleceu tinha um patrimônio considerável, né, podem aparecer, né, pessoas interessadas em tentar ter alguma parte desse patrimônio. Né? Se, de um lado, reconhecer a união estável, facilitar o seu reconhecimento, atende anseios sociais, né, quando as pessoas não têm uma... Porque muitas vezes é difícil você produzir uma prova com base em testemunhas que não sejam parentes daquelas pessoas. Às vezes o seu ciclo social, né, quando a gente diz que a união estável tem que ser pública, não quer dizer que todo mundo tem que saber que você vive um relacionamento com outra pessoa. Porque você pode ser uma pessoa que, não, né, que fica em casa, que não gosta de sair. Sim, agora, na pandemia, se você começou um relacionamento de união estável durante a pandemia, pode ser que poucas pessoas saibam que você está até porque os dois vão usar máscara, né, nas fotos. Podem não reconhecer. Então, o público não quer dizer que tem que ser conhecido por todo mundo, mas pelo seu ciclo de amizades, pela sua família. Né? Então, às vezes, isso acaba interferindo. E o que acontece em determinados casos, nesse que eu relatei agora há pouco, que eu advoguei na ocasião, para você ter ideia, o processo foi iniciado em 2001 e foi julgado só no ano passado, aí em Ribeirão Preto. Caramba! Na Justiça Comum. Todo esse tempo para se chegar a uma decisão? Em primeira instância. Tá? Foram aí mais de 10 anos em primeira instância para se definir se existiu ou não existiu união estável entre as duas pessoas que se estava discutindo. Porque o falecido, solteiro, sem filhos, tinha um patrimônio considerável, né, única herdeira irmã, e aí apareceu um indivíduo dizendo que tinha um relacionamento com aquela pessoa, que ninguém sabia, ninguém conhecia, né, e o que ele junta é uma foto em que os dois estão juntos e uma troca de mensagens que não tinha ali nenhum significado mais do que formal, né, e inclusive havia naquele processo também o fato de que um era sócio do outro na pessoa jurídica que haviam constituído, e ele argumentava que isso se tinha dado em razão de que o falecido queria dar a ele uma condição financeira melhor, então colocou como sócio da empresa. Mas foi uma empresa que foi aberta 2 meses antes desse indivíduo falecer, não chegou nem a ter atividade financeira nenhuma. Tudo isso, somado e mais os pagamentos que ele demonstrou, que em determinados momentos o outro pagava para ele aquilo que era feito, não demonstram isoladamente que existia ali um relacionamento de união estável. Primeiro porque ninguém do convívio dessa pessoa sabia da existência desse indivíduo. Ele nunca apresentou essa pessoa para ninguém como sendo, né, alguém com quem ele tivesse um relacionamento amoroso. Em lugar nenhum, nem para as pessoas que trabalham na sua residência, nem para as pessoas que trabalhavam com ele no seu local de trabalho, em lugar nenhum. Né? Então, nós temos essas situações práticas em que as pessoas tentam se valer, e hoje com redes sociais isso deve, evidentemente, ter acabar aumentando mais ainda, justamente usando-se dessas mensagens que a gente falou, fotos que são tiradas com muita facilidade entre duas pessoas,
tentando construir um relacionamento que, na verdade, nunca existiu. Ou tentando transformar um namoro, ainda que ele tenha se prolongado no tempo, em uma união estável para buscar efeito patrimonial, né? Então, essas questões práticas, como eu disse no começo, cada caso é um caso. Depende muito do juiz analisar aquilo que foi trazido no processo, aquilo que as partes estão alegando, né? Não dá para se basear única e exclusivamente na alegação de uma pessoa, né? É preciso que eu tenha várias e várias provas para demonstrar a existência ou não da união estável. Tive um outro caso também, que as pessoas vieram ao cartório para fazer uma escritura de união estável e eu acabei me recusando a fazer, porque ficou claro ali que aquilo não era um relacionamento entre duas pessoas. Uma senhora de 89 anos e um rapaz de 23, né? Perfeito. E já havia esse limitador que eu falei da questão da partilha de bens, né? Da comunhão de bens pela idade dela, mas claramente ela não estava no seu juízo perfeito naquele momento, e ele instigando a que fizesse um documento para que ele queria uma união estável, evidentemente, por interesses econômicos. No patrimônio dela, né? Sabendo que o patrimônio dela era muito alto, né? E evidentemente o dele não, né? E ninguém na cidade, aqui é uma cidade pequena, estou falando de uma cidade que não tem 15 mil habitantes, então mesmo eu não sendo daqui, a gente acaba com o passar do tempo, né? Conhecendo muita gente, conhecendo quase todo mundo, e conhecendo as histórias da cidade, né? Então, é claro que a gente consegue, em determinados casos, a gente consegue sentir quando há a intenção fraudulenta dessas duas pessoas, o que é mais difícil numa cidade como Ribeirão Preto, uma cidade como São Paulo, que provavelmente você vai atender pessoas que você nunca viu na vida, né? Mas alguns indícios a gente pode sim, tanto o advogado, para evitar dar ensejo a uma ação que claramente é uma ação fraudulenta, porque ele pode ser responsabilizado por isso, como o tabelião evitar lavrar um documento quando ele percebe que alguém está sendo induzido, ou alguém não está no seu juízo perfeito naquele momento, né, e não está conseguindo entender o que está ocorrendo ali. Então, tudo isso, o profissional de direito que atua, que faz com que isso possa vir a ser reconhecido em juízo, tem que tomar muito cuidado. É por isso que é fundamental que o juiz ouça as partes, ele conheça as partes do processo, que não julgue só com base em documentos, mas que ouça os dois. Porque ouvindo as partes e ouvindo separadamente, a gente faz isso aqui no cartório quando é possível, a gente percebe incongruências na fala de um e do outro, né? Um conta uma história que, se estiver na frente do outro, ele vai sendo induzido a contar da mesma maneira, mas quando eles estão separados, eles contam histórias diferentes. E aí você percebe que aquelas duas pessoas não têm o relacionamento que diziam ter, né? E que ali existe um intuito fraudulento de alguém que quer se apoderar do patrimônio do outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não dar margem a ilicitudes, né? E a sua visão estava correta, porque de fato o casal depois não conseguiu constituir o que eles queriam. Não, 2 dias depois o rapaz desapareceu. Desapareceu da cidade e não voltou mais. Claramente a intenção não era, né, de ter um relacionamento sério com aquela senhora. Eu estou considerando que o brasileiro, de um certo modo, não se preocupa muito com o futuro, normalmente não tem no seu tempo um planejamento das coisas, e aí, claro, a gente vai perceber depois que vão chegar nos tribunais todos esses conflitos gerados ou por ignorância da lei, ou então pela falta de percepção de que é importante estabelecer os preceitos legais até para evitar dor de cabeça no futuro. O que o senhor dá como conselho para pessoas que vivem hoje uma união estável ou um namoro qualificado ou algo que elas nem sabem o que é exatamente? Ou elas vivem, às vezes a gente vê nas redes sociais, no Facebook, estou num relacionamento enrolado, estou num relacionamento complicado. Então, se a pessoa já enxerga nessa relação algo que é ainda instável, o que elas devem fazer? Basicamente 2 coisas. Porque a primeira, eu falei antes, se houver consenso entre o casal, e esse às vezes é o problema, lavrar uma escritura pública ou um contrato particular, deixando claro se aquilo é um namoro ou se aquilo é uma união estável. Porque de um lado eu vou atrair efeitos jurídicos e de outro lado eu vou excluir esses efeitos jurídicos. Mas o problema aí é que tem que haver consenso entre os dois. Não dá para fazer uma declaração de uma pessoa só dizendo que vive com outra. Preciso que as duas digam isso voluntariamente. Então, no caso contrário, quando eu não tenho a voluntariedade do meu companheiro, da minha companheira, o ideal é que a pessoa, é claro que é complicado a gente falar isso, parece que as pessoas dizem, mas eu vou ficar me preparando para prejudicar o outro. Não, não é isso, mas você precisa documentar a sua vida. Então, aquilo, por exemplo, olha, ela depositou dinheiro na minha conta para eu pagar uma conta
e depois eu depositei na conta dela, documente. Né? Não crie contas conjuntas, crie contas separadas, separe as contas, se a intenção não é ter uma união estável, mesmo que coabitando, né? Separe as contas. Se tiver uma conta conjunta, faça uma planilha dividindo esses valores, demonstrando o que cada um contribuiu para pagar o quê, para mostrar que mesmo estando ali morando juntos, eles têm cada um a sua vida, cada um o seu trabalho, cada um as suas aquisições e as suas pretensões de vida que não são comuns. Porque o que configura o casamento e a união estável é uma comunhão total de vida, plena de vida. Não só de questões financeiras. Não é só que duas pessoas compram um apartamento juntas, elas têm um relacionamento amoroso, eles podem ser sócios e estarem contribuindo para adquirir. Pode o pai e a mãe estarem, ou o pai e o filho, aliás, estarem contribuindo, cada um com uma parte da sua renda, para poder comprar um bem financiado. Né? Então, é preciso que as pessoas saibam se organizar nesse particular, caso elas queiram se preocupar. Né? Caso elas assim, bom, peraí, eu quero ver aqui, se a ideia não é contrair o casamento, e a ideia é sempre, se vai casar e não quer que os bens se comuniquem, consulte o advogado, consulte o cartório da sua confiança para conhecer melhor os regimes de bens que a lei dispõe, né? Mas faça isso acompanhado do seu futuro cônjuge ou companheiro, porque se você fizer isso sozinho, você vai ter que convencer o outro. Né? Então, o ideal é que os dois conheçam o significado de cada regime. Já aconteceu aqui mais de uma vez, Borda, da pessoa vir aqui, olha, eu preciso casar em separação de bens, porque eu tenho um patrimônio assim, sim, o senhor convence a minha mulher para mim? Mas eu não tenho que convencer ninguém, quem tem que convencer é você. Por isso, se você quiser trazê-la aqui, para eu explicar para ela o que eu estou explicando para você, ótimo. Ela vai entender como, né? Eu imagino que você esteja entendendo, mas eu não vou convencê-la. Quem tem que convencer é você de que é melhor para ela casar desse jeito do que casar de outra forma, né? Então, o que nós podemos fazer, o que os profissionais de direito podem fazer é orientados. Olha, nesse regime vai acontecer isso, nesse regime vai acontecer aquilo. Nós não podemos nunca induzir a escolha, né, do indivíduo para esse ou para aquele regime. Eu aprendi aquela máxima nas aulas de direito civil, de que quando a gente começa a namorar, é meu bem, né? E depois, quando o negócio pega fogo, começa o pau, vira meus bens. Então as pessoas não têm, no calor da paixão, a noção exata das implicações que vão surgir de relacionamentos mal construídos, sem fundamento jurídico, e isso vai trazer uma dor de cabeça que nós sabemos perfeitamente, poderia ser sanada sem qualquer problema, desde que as partes entrassem num acordo e conseguissem dizer para que estão juntas, como vem aquele relacionamento. Então, doutor, o senhor falou nisso que às vezes os casais acham que isso não é de bom tom, que isso é de uma determinada hostilidade, que não combina com aquele amor que os une, partir para essas discussões materiais. Mas elas estão baseadas no nosso direito civil, porque elas vão definir, além daquele momento, questões de sucessão, questões de herança, de patrimônio, enfim, né? Exato. Exatamente. Não só nesse particular, mas o brasileiro também não tem muita cultura de fazer testamento, porque parece que ele está atraindo a morte, ele acha que vai atrair a morte se ele for fazer um bem testamento. Mais rápido. Exatamente. E, na verdade, não é esse o raciocínio. A mesma coisa no casamento, as pessoas têm a ideia de que se elas forem discutir previamente como dividiriam os bens, é como se elas estivessem prevendo que vão se divorciar, ou que o casamento não vai dar certo. Então não vamos discutir isso agora, deixa para ver isso depois. Não, a organização, né, o casal pensar, né, organizar a sua vida desde o começo, evita problemas futuros, né? É como o advogado que nós, né, professores aí em faculdade de direito, a gente tenta hoje preparar o profissional para ser um advogado muito mais preventivo do que repressivo, ou seja, ser muito mais um profissional que orienta para evitar erro do que o profissional que conserta erro, tendo que se socorrer do Poder Judiciário, ficando anos e anos esperando uma decisão judicial. Para as pessoas comuns, a orientação é sempre a mesma. Ah, mas eu não preciso gastar dinheiro agora com advogado, para que eu vou fazer um documento agora no cartório? Se você não fizer agora, o problema vai vir depois. Você vai, com certeza, pagar mais caro. Né? Daqui 10 anos ou 5 anos vai ficar mais caro do que é hoje. Então, muitas vezes, já se precaver, já fazer um documento dizendo qual é o tipo de relacionamento que se tem, como é que os bens vão ser divididos, já fazer um testamento para dizer, olha, quando eu vier a falecer, eu quero que meus bens fiquem divididos assim, né? Isso não é atrair, não é mau agouro, né? Não é atrair a coisa ruim
para que ela aconteça. Muito pelo contrário, é você se organizar e garantir que problemas não vão acontecer no futuro. Né? Para isso que nós, profissionais do direito, existimos, para orientar as pessoas e a organizar, né, os acontecimentos aí da vida nos reflexos patrimoniais que a gente pode, obviamente, prever antes que eles ocorram. Doutor Gustavo, nosso tempo já está acabando, eu agradeço pela participação. Na verdade, o que nós tivemos aqui foi uma aula para compreendermos essa situação tão sensível e tão importante para muitos casais brasileiros que nos acompanharam nessa live. Muito obrigado, deixo uma boa noite para o senhor aí, felicidade. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, Boy. Muito obrigado, grande abraço aí, um bom final de semana. Igualmente, tchau, tchau. Obrigado a todos. Até mais. E obrigado a todos.